não, tamo não. Agora estamos ao vivo, rolou um fake news aqui da minha parte, mas começamos mais um Tudo é Cop. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Roberto. Boa noite, Pedro. Olá, meu querido Jay Santos. Boa noite, pessoal. Boa noite vocês aí que estão nos acompanhando agora ao vivo e que vão nos acompanhar depois na gravação. Excelente noite. Esse é o Tudo é Cop, o primeiro, o único e exclusivo podcast sobre copy que essa semana não trata com designers. E é justamente um designer que a gente trouxe, cara, o Pedro Henrique Souza, web designer, cara, desenvolvedor aí de landing pages, páginas de venda, blogs, sites e o que for relacionado a design, o cara tá aí já há tempos e vai dividir conosco aí. Muita história boa. Boa noite, Pedro. Fala, rapaziada. Boa noite. Chega de treta com copy, né, cara? Não, essa treta sempre é boa. Essa treta é boa. Pedrão, muito obrigado. Seja muito bem-vindo aí ao podcast Tudo é Cop e muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, cara. Puta, que a gente desenrole um papo bem legal, bem tranquilão. E, cara, acho que a melhor forma de começar é mesmo. Fala sobre você. Quem é o Pedro? Show, quantos anos? Quanto tempo no digital? E como é que você entrou nessa onda aí? Como é que você entrou no marketing digital? Manda lá. Legal, Robertão. Obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui, batendo um papo com vocês, falar um pouco dessa discussão que tem entre copy e design e acabar com isso de uma vez. E aí, meu nome é Pedro, como já falou, eu sou web designer, já tem mais de 5 anos, 5, 6 anos por aí, né? Antes disso, eu era do mercado CLT, trabalhei com logística, compras, indústria, trabalhei com um monte de coisa. E comecei a estudar, cara, comecei a estudar sobre mercado digital e aprendi um pouco de tudo. Estudei copy, estudei tráfego, estudei venda como afiliado, até que eu comecei a gostar mais de criação de site, né? A criação de site veio até antes do design na minha vida. E eu comecei isso lá uns 4 anos atrás, com criação de sites. E fui desenvolvendo conforme vai chegando um cliente novo. Eu trabalhei com tráfego muito tempo, aí eu trabalhava com tráfego, fazendo site. Quando surgia a necessidade de fazer um criativo, de fazer um anúncio, eu entregava também e ia aprendendo conforme a demanda ia surgindo. E, nossa, foi correria nessa época. Foi quando estourou a pandemia, vim para casa e comecei a trabalhar de casa. E aí sim que eu deslanchei. Aí, no período... Com design já. Com design. Que aí, no período que a gente ficou em casa, eu comecei a trabalhar tanto na empresa que eu estava, quanto no design. E, cara, passava o dia inteiro vendo live, vendo videoaula, estudando, indo atrás de cliente, respondendo dúvida do pessoal nos grupos. Cara, foi loucura. Então, eu não via fazer nada da minha vida, a não sei estudar os correlatos do mercado digital. Você falou, 5, 6 anos, todo mundo tem uma história parecida, cara, incrível, assim. Quando se fala do marketing digital, todo mundo mudou, fez aquele cavalo de pau na carreira, entrou no marketing digital. E é mais comum ainda o seguinte, o cara realmente começa a fazer de tudo, o que aparece na frente, certo? Só que aí chega um momento que ele fala, não, é isso. E no seu caso foi o design. Sim. Por quê? O que fez essa chave virar? Eu comecei estudando de verdade mercado de afiliados. Então, aquele negócio quando você não faz nada, você tá ali no momento de transição. Eu ganhava 2 pontos de salário. E você via aqueles anúncios falando que você podia ganhar 10, 15, 20 mil reais ali fazendo nada com o celular só. O cara que não conhece do mercado, é impossível você não se ludibriar com aquilo, né? E aí eu lembro que eu comecei a estudar online, sobre isso, sem fazer nada, sem botar a mão na massa em nada, e comprei um curso de afiliado. Dentro desse curso eu comecei a assistir, e era um curso muito longo, cara, não sei nem se pode falar aí o nome. Pode falar. Do Alex Vargas, né? Não temos rabo preso com ninguém, para falar mal de todo mundo, mas para falar bem também. Era do Alex Vargas, e cara, é muito grande o curso dele. Eu vi a gente tendo resultado, mas eu comecei a assistir, e aquele negócio foi ficando maçante, eu não estava entendendo, não estava conseguindo acompanhar, tal, botar as coisas em prática.
Você não tinha a mínima ideia do que era design até então? Nada, não. Eu sabia mexer no Photoshop, mas eu nunca tinha olhado aquilo como profissão, tá? Eu mexia para fazer meme quando era criança. Aprendi sozinho no Photoshop para fazer zoeira com os Todo outros. mundo, todo brasileiro Caraca, sabe fazer velho. o meme. Cara, desde o meu primeiro computador, eu nunca olhei para aquilo como uma profissão. Não sabia que as pessoas ganhavam dinheiro com aquilo. Um pensamento lento para esse tipo de virada de chave, sabe? Mas aí chegou uma hora lá do curso de afiliado que ele mostrou que fazia site. Eu falei, nossa, eu não sabia que era tão fácil, que na minha cabeça era muito difícil, né? Do jeito que ele apresentou ali era muito fácil. E aí, coisa do destino, surgiu que a minha noiva, né? O tio dela tava precisando de um site. Ó, meu tio tá querendo um site, mas ele só tem R$ 600 para pagar. Pô, eu ganhava 2 pontos de salário, R$ 600 era muita grana, né? Pode crer. E aí eu, sem saber direito, peguei. Falei, não, vamos fazer. Aí ele foi lá, me explicou mais ou menos o que ele queria e tal. Peguei o projeto para fazer, sentei na minha mesa e comecei a estudar. Pô, eu descobri que não era tão fácil assim quanto parecia. Aí eu larguei o curso de lado, fui para o YouTube, achei um curso lá do... Esse eu queria falar porque o cara é muito bom, o Guanabara. Já me ajudou muito no começo. Porra, Fiz o várias coisas por Guanabara é um conta do canal artista, dele. cara. Ele é Várias coisas por causa do canal sensacional, dele. velho. Ele, muito do que eu faço hoje, eu devo muito ao canal dele. E aí eu peguei um curso online dele de site, de WordPress, que já não é mais igual ao que eu faço hoje em dia, né? E segui, cara. Pô, um projeto que hoje eu faço em 1 dia, 2 dias, eu demorei quase 3 meses para entregar esse site. E meu maior arrependimento foi não ter feito um antes e depois, cara. Porque a transformação foi absurda. Ele tinha um site, tipo, anos 2000, anos 90, parecia uma folha de sulfite na tela, muito estranho. E eu fiz um layout já muito top, assim, perto do que eu sabia, né? Perto do que eu entendia da área. Foi uma transformação muito grande de um para o outro. E aí foi por isso que eu me dediquei na parte de web design. Em paralelo com isso, eu fazia a gestão de tráfego, porque eu assistia muito a parte lá do Pedro Sobral, e para mim a barreira de entrada era mais simples. Então, mesmo depois que eu fiz esse primeiro projeto de web, eu ainda não tinha muito tino de como que eu ia encontrar cliente, como que eu ia entrar de vez no mercado. A venda, né? E aí a parte do tráfego, que eu estudava muito o Pedro Sobral e o outro lá, o Thiago Tesma, me parecia mais simples. E realmente eu consegui aprender a vender mais trabalhando com tráfego do que propriamente com o design em si. E a virada de chave ali, a troca, foi questão de resultado. Eu estava tendo mais resultado fazendo um site do que gerando tráfego. O tráfego dependia de que o cliente também entendesse a ideia, de que ele tivesse um investimento, de que a gente pudesse fazer teste. E a maioria dos clientes, não todos, né, que eu peguei nessa época, tinha uma questão de uma velocidade, de querer rápido as coisas, e não estava funcionando bem para aquilo. Quando eu comecei a... Pode falar. Eu ia te fazer uma pergunta, porque pintou na minha cabeça aqui. Você acha que esse lance de ter problemas de vender é porque o web design é mais parecido com a arte do que as outras coisas? Porque eu sinto que quem está mais envolvido com os trabalhos artísticos tem mais dificuldade de vender. Ou é só viagem minha? Isso. Cara, pegando até uma experiência antiga minha, eu trabalhava na parte de logística e fui trabalhar na parte de compras. Quando eu entrei no mercado de compras, eu aprendi muito a me comunicar com as pessoas. Então, isso foi um ponto muito positivo. Quando eu comecei a mexer com web design, eu não sabia muito bem que resultado que eu ia oferecer para o cliente. Eu não tinha uma consciência tão grande da diferença que um site faz na vida de uma empresa. Pô, hoje eu consigo entender plenamente que um site é um vendedor que você contrata e ele fica 24 horas por dia trabalhando para você. Então, eu não tinha essa consciência na época. O que me dificultava na venda é que eu não sabia a transformação que eu estava vendendo. Então, isso para mim foi o ponto principal. Foi uma das coisas que eu mais demorei a entender dentro do design, é o potencial de crescimento que ele traz para uma empresa, o potencial de ganho que ele traz para uma empresa.
Você quer dizer, fazer uma estimativa de resultado Isso. para tangibilizar, né, para o cliente, quer dizer, porque senão você só fica no plano das ideias ali, da identidade visual, das cores, Exato. das imagens, e o cara falou, pô, beleza, mas né, por quê? Mas o que isso vai fazer pela minha empresa, né? Então, razão? isso para mim foi uma das coisas que eu mais demorei a entender. Então, tem uma matemática que você consegue, assim, sendo prático, pô, tá aqui, eu vou fazer o site e isso vai te gerar X de faturamento. Cara, a gente consegue dizer que eu não acho tão fácil de dar uma estimativa de que você fazer uma implementação de design na sua empresa vai aumentar o seu faturamento em X%. O que eu acredito é que você vai potencializar o seu faturamento tendo ali um bom vendedor para você. Pô, peguei um Uber ontem, a menina lá toda tímida tal, eu distraído também, ela, moça, tem um bolo de pote, você quer? Eu falei, pô, moça, não, obrigado. E eu tenho total certeza, porque eu já comprei em outros Uber que o cara, quando puxa uma conversa, ele consegue te fazer comprar aquele mesmo produto com mais facilidade, né? E o site eu enxergo da mesma forma. Tanto o site quanto qualquer peça de design. Você tem a possibilidade de criar um vendedor muito bom que vai ficar trabalhando para você. Um site bem montado, com uma comunicação bacana, com uma boa copy, um design que seja uma extensão da comunicação da empresa. Quando a pessoa procurar pelo teu serviço, ou quando for gerado interesse no seu serviço, produto, e ela entrar no teu site, aquele site está repleto de argumentos positivos de venda, está repleto de comunicações, está repleto de feedbacks de clientes. Você consegue tirar todas as suas dúvidas ali e tomar sua decisão de compra. Então, ele vai ajudar muito nisso. O ser humano é esse ser que gosta de poupar energia, né? Então, se o site, ele além de bonito, ele faz o cara poupar energia na hora, assim, poupar energia para pensar. O cara não precisa pensar para clicar no botão do site. Quanto mais complicado é um site, mais difícil fica de ter compra. Como é que você vê isso? Porque, pelo menos na minha cabeça de copy, eu tento escrever o site da maneira mais simples possível, mais direto possível, quebrando as objeções, para que o lead não pense. Se ele começa a pensar demais no meu site, eu tenho certeza que eu perdi a venda. Né? Porque a confusão gera o distanciamento, né, do lead. Tu falou uma coisa legal. O nome desse livro aqui. Foi um dos primeiros livros de web que eu comprei, cara, e é justamente isso. Ele trata muito do pensamento preguiçoso automático, né, que as pessoas têm hoje em dia. E quanto menos passos a uma decisão você dá a ela, melhor. Eu considero que que o lead ali do site, a primeira dobra dele, se eu fosse precificar cada uma das dobras, aquela dobra seria o valor de 80%, 90% do valor do site. Por quê? Porque a pessoa passou por um tratamento até chegar ali no site, seja uma comunicação sua no Instagram, seja um anúncio que você fez, alguma coisa que ela viu. Então, ela já passou por um tratamento, ela já tem um nível de consciência mais expandido. E quando ela entra no site, aquela primeira dobra, muita gente já toma decisão ali. Então, por quê? Porque é o ponto mais rápido que ela vai ter de acesso. Então, ali eu já deixo a promessa principal, já deixo uma explicação de casualidade daquela promessa e um botão de compra com o próximo passo, claro. Então, se você quer, você gostou, compra aqui, clica aqui, baixa o e-book aqui. Então, quando você vai construir uma copy, por exemplo, eu suponho que você deixe lá as coisas mais importantes no título e que vai aparecer na primeira dobra. Basicamente a ideia é essa, né? Basicamente a ideia é essa. É a essência do marketing de resposta direta, né? Se você quer que o cara te dê uma resposta, e tem que ser naquele momento, cara, porque a gente está competindo com uma série de outras fontes de distração. E aí o camarada, ele tá um scroll, né? Um dedão ali de sair e se distrair com outra coisa. Realmente, a gente tem que se preocupar, e aí, tanto acho que do lado do copy, claro, e do lado do design, com essa distração, é reter o cara, né? Sim, e aí você tem que usar a ciência de retenção do camarada. Fica aqui comigo, bicho. Talvez tem um negócio que eu quero perguntar aqui, quantas cores do site importam? Cara, a cor do site importa desde que seja importante para a comunicação do dono da página, do produto, do expert. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou mostrar o seu site quando você fala. Pode mostrar.
Quando a gente tem um produto, por exemplo, a Nike, isso daí não tem foto minha ainda por falta de um ensaio decente. Tá bonito, tá bonito. Tá limpo, ó, tá claro. Sim. Tá clean. Quando a gente pega, por exemplo, um site da Nike, a Nike ela se comunica de uma forma violenta, né? De uma forma esportiva, de uma forma rápida. As cores da marca dela tem muito branco, preto, laranja. Aquilo tudo faz as pessoas se identificarem com a marca. Se eu pego aquele site e coloco num site com uma cor totalmente diferente, esse roxo, por exemplo, dificilmente a pessoa vai olhar e vai se identificar com a marca que ela quer comprar, por mais que o produto esteja ali. Então, a cor ela é muito importante, desde que aquela cor esteja assimilada à comunicação geral da marca. Eu não acredito que eu botar um botão verde, botar um botão vermelho, vai mudar o percentual de fechamento, de compra do site, de conversão, né? Você já viu o site da Red Bull? E além das cores, esse tipo de coisa aqui funciona bem, cara, retém bem. Eu não sei qual o nome movimento, né? desse negócio. Cara, aí são alguns exemplos de alguns projetos que eu fiz, né? E qual que é a minha intenção mostrando ele aí? A pessoa, ela vai ver um anúncio meu, vai ver o meu Instagram e vai ficar curiosa quanto ao meu trabalho. Hoje, uma coisa que acontece muito aqui, 80% dos clientes que passam por mim, a maioria deles tem uma experiência negativa com antigos designers. São muitos mesmo, e são experiências mega negativas. Então, o que eu quero passar aí? Eu quero passar o máximo de autoridade possível e confiança para o meu cliente. Por isso que eu tenho uma chamada rápida aqui, falando do prazo que a gente vai desenvolver. Eu tenho aqueles exemplos de página para ela ver que realmente eu estou no campo de batalha, que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo. Eu tenho alguns feedbacks de alguns clientes que já passaram por aqui. Tudo isso é para tentar empilhar a autoridade conhecer o cara realmente se convencer. Não, mas eu falo especificamente dos movimentos, tá vendo? Esse recurso aqui. Sim. Eu gosto disso porque, puta, o olho captura o movimento e ele fica curioso. A pessoa, puta, quer saber, deixa eu ver até onde vai. Olha só que bacana, o bagulho assim, não é assim, eu passo o mouse, ele para, ele continua rodando. Enfim, qual é o nome disso? E se, além das cores que o Jay perguntou, se isso também contribui com geração de resultado. Com certeza. Isso são micro movimentações, micro animações, né? E qual que é a função dela? Justamente chamar atenção. O site, se ele estiver muito parado, ele corre risco de ficar monótono muito rápido. Então, as pessoas realmente não leem, elas não enxergam mais o que está acontecendo ali. Quando eu coloco alguma coisa pulando, alguma coisa se mexendo, que nem o botãozinho do WhatsApp ali, praticamente impossível a pessoa não puxar o olho ali pro botão do WhatsApp. Quando ela passar por cima ali das páginas que eu já fiz, ela vai ver o movimento, ela vai ficar curiosa para ver como que termina aquilo, né? Eu poderia ter colocado uma série de outros ali, só que eu também não quero distrair demais. Eu quero manter um foco e dar uma acordada na pessoa. Quer gerar ruído, né? Isso. Eu quero gerar um foco e dar uma acordada na pessoa para algumas coisas importantes. Tem uma psicologia o negócio, né? Sim, cara, tem uma série de vieses que trabalham em cima do design, que trabalham em cima da comunicação de uma página, e até a hora de você colocar mais cor, a hora de você colocar menos cor. Se você me entrega, por exemplo, uma copy para um público que está muito envolto ali na tua marca, está muito envolto no teu produto, eu até dou mais atenção para a comunicação visual do que para a copy. Se você vai fazer uma entrega para um produto que é teste, você não tem uma comunicação séria, você vai fazer um curso de copy, por exemplo, você não tem um público, você vai fazer só anúncios. Quando você vai fazer isso, sem ter esse senso de comunidade pré-estabelecido, eu dou muito mais atenção para a copy. A atenção, eu quero dizer o quê? Marcar mais o texto, deixar um fundo branco, deixar um contraste muito maior, tentar tirar o máximo interrupção ali da visualização de texto, porque eu sei que ali a leitura vai ser mais importante. Tem, assim, você faz observações sobre a copy ou você não mete o nariz no trabalho dos outros? Você fala, cara, então tá valendo aqui a copy e isso daqui pode não ficar tão legal com o site que você pediu, essas coisas assim. Sim, sempre que eu Quando você faz, por quê? Liberdade, eu faço.
Acontece do copy não me dar essa liberdade toda, né? E tudo bem, aí a gente segue, mas sempre que eu percebo que eu tenho alguma liberdade, eu faço apontamento, sim. Esses apontamentos são principalmente voltados à estruturação da página. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar um livro hoje e abrir uma página qualquer, ele provavelmente vai ser de ponta a ponta da página, texto, branco, cinza, sem marcação, sem nada. Se você abre um site hoje e ele lota a tua tela do celular de texto, cara, aquilo vira... É impossível você querer ler aquilo. É difícil, muito difícil você querer ler aquilo. Você pega até ódio. Exato. Então, pô, por mais que a copy seja importante, por mais que o texto seja ótimo, por mais que o texto seja empolgante, se eu visualmente não passar essa empolgação para a página, aquilo não vai funcionar, a pessoa não vai chegar a ler o teu texto, tá? Então, o que eu faço? Eu sempre busco fragmentar a informação. Aqui, naquela primeira dobra, eu deixo o mínimo possível de informação e a informação mais contundente possível. Eu não quero deixar ali 100 caracteres, ali 100 palavras, sendo que eu sei que aquilo vai espantar a pessoa e a gente tem um espaço predeterminado, né, que é o espaço da nossa tela. Se eu avanço esse espaço da tela, aquele texto se torna muito maior do que ele é de verdade. Então, os meus apontamentos normalmente são para diminuir, né, para fragmentar o texto e criar ganchos. Outra coisa que a gente pode fazer apontamento, quando a gente usa alguns ícones, e você me dá um tópico com 3 palavras, um tópico com 20, um tópico com 2, aquilo fica visualmente estranho, gera uma sensação de estranheza para quem está lendo. Então, a pessoa vai olhar aquilo, vai se sentir estranho e não vai ler, vai pular aquela parte. Interessante. Interessante. Cara, bem legal, bem legal. Manda bala. Não, é que eu ia perguntar sobre como ele trabalha, porque pelo que ele está falando, ele trabalha as emoções do lead ao ler o texto na página. Não é, tipo, não que o texto não seja importante, tem hora que o texto é mais importante, tem hora que o texto ali pode ficar escondido em meio ao designer, porque o público já está acostumado a ler página do expert, já está acostumado a ver o produto. Então, o que eu queria saber é, cara, qual é a página mais difícil de fazer? É uma página para um produto novo, uma página para um produto que já está rodando, já está no mercado há bastante tempo? Tipo, tem mais dificuldade em alguma? Você fala assim, não, a página para o produto novo é mais difícil, por isso, por aquilo, não, a página para o produto mais antigo, como já foi testado muita coisa, é mais difícil, não sei. Cara, depende bastante. Um produto novo, se for para uma pessoa de comunicação forte, a página acaba sendo um pouco mais fácil de ser feita, porque eu me apoio muito na comunicação visual que aquela pessoa já tem, né? Na comunicação verbal que ela tem. É uma página mais fácil de ser feita. Agora, se você não tem um público, não tem uma comunicação, ela se torna um pouco mais difícil, e aí demanda muito mais teste. E o produto antigo, se ele está dando resultado, é tranquilo de fazer uma página nova, você tem poucas alterações para fazer, né? Você tem ali ups para dar na página. Se ele não está dando resultado, se torna uma página mais difícil. E aí você precisa entender, pô, a comunicação do cara está ok, os criativos estão ok, a pessoa está chegando na página, só que não está saindo dinheiro na outra ponta. Aí a gente tem que encontrar o problema daquela página, usar alguns artifícios para fazer teste, criar teste AB, uma série de coisas para a gente poder desenvolver e refinar aquela página. Para otimizar. Eu ia complementando o que o Jay falou, o Jay perguntou, é preciso uma sinergia com o copy. Ah, total, cara. Quando eu até falo de comunicação, a copy está muito dentro disso. Porque, para mim, tudo que a gente faz hoje na internet tem que ser uma extensão daquilo que a gente está vendendo. Você pega, por exemplo, o Ícaro de Carvalho, as páginas dele são uma extensão da comunicação dele, é uma extensão da história do novo mercado. Então, aquilo tudo, a cópia, às vezes, tem muitas cópias dele que você percebe que é como se você estivesse lendo um stories dele, né? Então, tem que ter a sensibilidade do copy de perceber isso e trazer para o texto, a sensibilidade do design de trazer isso e criar e criar essa sinergia também e fazer tudo andar de forma contínua. Perfeito, cara, perfeito. E, cara, tem uma pergunta sobre uma história específica que você tenha vivido em que essa mudança, essa alteração no design de uma landing page, de um site, ele realmente gerou
aumento de conversões. A gente falou, puta, é difícil fazer por um novo, é difícil fazer por um difícil, tudo é difícil, tá? Mas você tem um caso em que você falou, puta, esse aqui foi determinante a minha presença, a minha alteração, a transformação que eu produzo, para aumentar a conversão e venda. Deixa eu pensar. Eu tenho pelo menos um caso mais simples, né? Onde eu peguei, não existia uma página ainda, e quando eu entrei lá no perfil da pessoa, eu tinha um prazo muito curto, só que eu percebi que ela tinha um senso de comunidade muito forte, que o perfil dela era muito forte, as pessoas comunicavam muito com ela, a identidade que ela usava no perfil era muito boa, e eu olhei para aquilo e falei, cara, se eu simplesmente não atrapalhar o processo de venda dela, essa página já vai ser um sucesso. Então, em vez de eu criar uma disrupção ali, de criar alguma coisa muito nova, muito fora da curva, eu peguei os exemplos do perfil dela e trouxe ali para a página. Aquilo eu falei, pô, isso daqui eu não, certeza que eu não vou atrapalhar na venda, eu não vou criar nenhuma dúvida, nenhum conflito, e a pessoa vai ter um passo a passo simples aqui para seguir e fechar a compra. E aí a gente foi tanto do design de criativo, da página e do checkout personalizado lá da Hotmart, não lembro qual usou. E aí aquilo criou uma âncora do perfil dela, da comunicação dela, que foi o Rodoliz, vendeu bastante, era do nicho fitness, com mais de 200 mil seguidoras, muito legal, foi um projeto muito bacana de fazer. Então esse com certeza eu sei que eu ajudei ali a aumentar o potencial de vendas. E, cara, um que eu acho que eu fui determinante para o resultado que teve foi do nicho de penteados. Eu estava prospectando por um perfil, estava prospectando ali alguns clientes novos, encontrei uma expertise que estava fazendo anúncios de captura de lead já. O lançamento dela ia ser daqui 8 dias, 10 dias, alguma coisa do gênero. Eu falei, pô, eu vou entrar em contato com ela porque ela pode precisar de mim depois, né? Porque esse lançamento já deve estar tudo pronto. Só que quando eu entrei no perfil dela, não tinha nada, não tinha uma página, não tinha uma página de captura, não tinha uma página de vendas. Ela estava fazendo a captação toda, a pessoa comentava, eu quero no Instagram, numa postagem, ela ia atrás lá, perguntava o Instagram pro WhatsApp da pessoa, botava no grupo manual e tal. E aí, beleza, mesmo assim ela colocou um monte de gente. Estava fazendo sem estrutura nenhuma. Nada, zero. E aí eu mandei mensagem para ela, né? Ela me respondeu, a gente marcou uma call. E ela me falou que a pessoa que estava ajudando ela desapareceu no meio do projeto, largou com tudo. Caraca. Normalmente acontece o contrário, né, cara? Então, cara. E aí eu fiquei assim, porque ela é uma baita profissional, de um nicho que eu sei que paga uma fortuna, que é penteado para noiva, para coisa. Quando minha esposa fez, meu Deus do céu, foi quase que desiste de casar. De tão caro que é esse penteado. Ela tinha uma comunicação ótima, conversava muito bem, e um monte de gente acompanhava ela, acompanhava as lives dela. E eu bati um papo com ela, falei, pô, aqui não adianta mais a gente fazer uma página de captura, tá muito em cima, não vale a pena a gente perder esse tempo. Mas uma página de vendas vai mudar o teu resultado, cara. Porque se você não fizer uma página de vendas, você vai mandar ali uma chave Pix, um negócio direto da Hotmart, a pessoa vai se confundir, porque é um público que não está acostumado tanto com digital, né? São cabeleireiras. Não, público heavy user, né? Então, não é. Então, a gente precisa criar uma experiência completa de compra para aquela pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. E outra, pô, a página serve para quebrar objeção, né, cara? Exato. Se a pessoa ainda tem alguma, a página tira todas as dúvidas. Pô. Exato. E essa página, inclusive, eu até fiz a copy dela. Salvou que legal. Fez copy também? Fiz a copy dela. Cara, foi muito rápido, velho. Isso faz sentido agora com a pergunta que eu tô a fim de fazer, cara, que eu escrevi aqui, que é se você gosta de fazer o processo do começo ao fim. Tipo, você entrou nesses dois aí com o carro andando. O carro já tava andando, você foi lá e pulou na garupa, se agarrou ali do jeito que dava e fez o melhor que você podia. Vamos, mas você gosta de trabalhar no começo do projeto? Falar assim, não, cara, eu gosto de pegar o projeto do começo, trabalhar na construção do discurso, trabalhar na construção da ideia do produto, e na construção da imagem do produto, e até mesmo trabalhar nos criativos. Porque eu sinto que, de vez em quando, o criativo me diz uma coisa, e isso é muito frequente. Eu
Para quem não sabe, aí eu clico em todo anúncio que aparece para mim. Se você está pagando muito caro nos seus anúncios, desculpa, tá? Mandou anúncio para mim, eu tô clicando, porque eu quero ver as páginas. Eu quero ver porque o anúncio está ali. Eu assisto o anúncio até o final e clico. Pelo menos uma vez. E aí eu vejo que, às vezes, o criativo não conversa com a página, cara. Tanto na linguagem escrita quanto na linguagem de imagem. Comum, é um problemão. Eu gosto, cara. Eu gosto de trabalhar principalmente na parte do design do começo ao fim. Eu sou uma pessoa, cara, que eu tenho muito pouca ideia de produto, de oferta, esse tipo de coisa, assim. As ideias não são tão boas. Mas eu consigo discutir muito bem em cima de alguma ideia. Você traz alguma ideia e eu consigo discutir em cima. E aí trazer aquelas micro-melhorias, né? Micro-apontamentos. Mas dentro do design em si, da construção de toda a comunicação visual, eu gosto, cara, porque você tem mais tempo para se planejar, você tem acesso a algumas informações que te ajudam a criar todo esse movimento. E aí, sobre os criativos, a gente tem alguns criativos que eles são, como posso dizer, eles são criativos de marca, né, de consolidação de marca, que aí faz parte de toda a comunicação, e é tudo muito parecido, muito igual. E tem alguns criativos que são para chamar atenção mesmo, quebra um padrão, né? Você pega aqueles criativos tipo notícia de jornal, notícia do G1, você pega aqueles criativos basicão, fundo branco, texto, que a pessoa faz no Paint, se for. A ideia daquele criativo é quando você não está seguindo um nível de conversão alto com um padrão de marca, você acaba chamando um pouco de atenção por aquela coisa estranha, aquela coisa disruptiva. Alguns projetos que eu trabalhei, eu coloco sempre vários criativos de marca e alguns desses para teste. E aí eles normalmente têm uma linguagem visual que difere da página, e a linguagem textual vai de acordo com a estranheza que a gente quer gerar, com a disrupção que a gente quer gerar. Aquela tirada da zona de conforto. Isso. Porque, cara, pensa, às vezes você tá lá, você faz parte do público-alvo, e você tá lá todo dia vendo o mesmo criativo, ou criativos muito parecidos, você meio que cria um senso de costume ali, que você olha e passa batido. Quando eu falo a mesma coisa... É o que chamamos de visão seletiva, né? Exato. A gente vai começar a selecionar as coisas que a gente quer ver e excluir as que não quer ver. Então, certos anúncios você já exclui da sua cabeça automaticamente. Eu nem vi aquele anúncio. Aquilo lá apaga, você realmente não lembra. Então, eu acho legal a gente criar algumas coisas totalmente diferentes, né? Porque, pô, o papel do design não é só ser bonito, né? É vender. Ele tem que prestar esse serviço de levar a oferta para a pessoa e a pessoa querer entrar nessa oferta. E aí a gente tem que levar em conta essas coisas que acontecem no dia a dia da gente, olhando a internet. Cara, você acredita que, todo mundo deveria saber copy? Ah, cara, com certeza. Eu comprei um livro de copy. Esse conhecimento realmente agrega... Pô, demais, cara. No teu trabalho. Eu falo para todo mundo que eu tenho muita sorte de ter começado errado no mercado digital, porque eu aprendi muita coisa, né? Então, eu estudei muito tráfego. Então, até hoje eu sei fazer minhas campanhas quando eu faço. Se algum amigo precisa de ajuda, eu consigo ajudar. Eu assisti trocentas lives de Sobral. Aprendi um pouco... O que eu menos aprendi nesse período foi copy, né? Eu tenho me dedicado a aprender um pouco mais agora. E com isso eu consegui ter uma visão muito 360 do mercado. Boa. Quando chega alguém com um problema, eu consigo conversar de tete a tete com qualquer pessoa dentro do mercado, né? Pega uma equipe lá com uma expert, um copy, um gestor de tráfego, um gestor de projeto, e qualquer outra cargo que tenha, a gente consegue conversar de igual, eu entendo o que eles falam e consigo me fazer entender também, né? E quando a gente aprende copy, a gente consegue trazer toda essa linguagem para os nossos textos, para os nossos criativos próprios, né? Para a nossa comunicação própria. E, pô, eu peguei esse livro do Manual de Copy, cara, eu tô achando louco demais, muito da hora. Eu concordo plenamente, cara. Não porque eu sou copy, mas, cara, eu tô falando do designer, eu tô falando do videomaker, eu tô falando do gestor de tráfego. Ele não precisa saber em níveis aprofundados. Pô, se ele tiver a noção elementar, ele melhora, ele azeita o trabalho dele, né? Eu acho que tem dois livros que todo mundo que trabalha com marketing deveria ler. Marketing de Permissão e Jornada do Escritor. Porque... Jornada do David Jones? Não é do David Jones, não. A Jornada do Escritor é do... Gente, cadê ele?
Tá aqui em algum lugar, bicho. Meus livros ficam bagunçados. Não É é do do Vogel, Christopher Vogel. Christopher Vogel. Tá. É do Christopher Vogel. Porque marketing de permissão fala muito sobre o que a gente faz no dia a dia, que é a gente tenta captar lead todo santo dia para colocar esse lead num funil de relacionamento, né? Que é muito que a gente faz no marketing brasileiro, assim. E Jornada do Escritor, para mim, tá? Para mim, é um livro de cabeceira, porque ele te ensina a contar uma boa história, mesmo que você tenha pouco espaço. Pelo menos na minha cabeça, tipo, o que mudou meu jeito de escrever página, mudou meu jeito de escrever copy, foi o Jornada do Escritor. Porque eu escrevia copies enormes, como se eu estivesse escrevendo um livro. Pô, que Porque legal. eu vi desse negócio de quanto mais, melhor, sabe? Aham. Música é quanto mais você falar, quanto mais você construir, quanto mais arranjo tiver, melhor. E aí eu me deparei logo no começo, graças a Deus, com Christopher Vogel e isso mudou minha cabeça. Teve algum livro assim que mudou sua cabeça? Como design? Falou, esse livro aqui, cara, mudou minha cabeça, assim, me jogou em outro lugar. Cara, eu comecei a ler bastante esse ano, né? E tem muito livro que eu gostei muito, cara. Ver se eu lembro o nome de algum forte. Cara, esse livro aqui que eu te mostrei, o próprio, né? Não Me Faça Pensar, ele mudou muito, pô, a minha forma de construir página, porque você, às vezes, eu recebia do copy aquela folha seca de texto e eu não sabia desmembrar aquilo, dar ordem, criar movimento, fazer aquele texto ali, contar uma história na página da forma que seja melhor para ler, né? Então, isso daqui alinhar ele narrativa. fez muita diferença quando eu comecei a construir o site. Eu comecei a me profissionalizar como um web designer, né? Então, isso apoiou demais na criação de narrativa do site. Cara, Achei assim, legal. só complementando aí a tua resposta, como é que você se mantém atualizado? Porque, pô, a gente tem mudanças aí brutais todos os dias, né? De tendências, de preferências de público, de comportamento de público. Ou seja, o nosso trabalho, ele é dinâmico demais. Qual é o teu método? O que você faz, então, para se manter aí novo, sempre com novas ideias e propostas? Cara, eu não paro, velho. Não paro de estudar um minuto, velho. Tô todo dia no YouTube, tô todo dia vendo o que os indianos estão fazendo. Os indianos no web design, eles caras são bravos, né? Os russos É também. mesmo? Pô, isso é Nossa, novo para mim, sério, cara. pô, os caras são muito bons em tecnologia, então eles sabem fazer um monte de efeito, um monte de coisa que às vezes a gente traz ideia. Os russos têm umas páginas que são totalmente diferentes daquilo que a gente costuma ver. A gente dentro do design, a gente tem muito site para pegar referência, né? Como o Behance, Pinterest, o Dribbble. Então, praticamente todo dia eu estou vendo o que tem nesses sites. Eu estou em várias comunidades de design, né? Então, todo dia o pessoal está comentando alguma coisa, o pessoal vai e traz um projeto novo. Cara, direto a gente entra em projetos novos que demandam pesquisas novas. Eu trabalhei com um nicho de maternidade dentro da medicina chinesa. A pessoa que, tipo, recebeu um veredito de que não poderia ter filho de um médico, encontrava esse negócio da medicina chinesa e voltava a poder ter filho, baseado na medicina chinesa. Eu nunca tinha Caramba. ouvido falar disso. Jamais tinha ouvido falar disso. Então, demandou bastante pesquisa para a gente conseguir trazer um projeto interessante. Então é isso, cara. Eu não paro. Sempre que tem algum conteúdo novo, a gente está acompanhando. E aí a gente vai vendo como que o mercado vai andando, né? Um tempo atrás estava todo mundo querendo páginas extremamente brilhosas, parecendo capa de filme. Hoje em dia a gente já está olhando para uma página mais minimalista, um pouco de microefeitos. Então esse tipo de coisa vai andando. Mas eu falo especificamente, vamos falar de lançamento, por exemplo. O lançamento mudou um comportamento do lead, do consumidor na internet. No começo, todo mundo caía em todos, né? Uhum. Naquela fase de antecipação, naqueles criativos, nos botões de curiosidade. E agora, muita gente já, puta, olha aquilo e falou, puta, mais um, né? Aula gratuita. Não quero, obrigado. Né? Puta, sei lá, cara, clique aqui e transforme a sua vida, vista a capa de super-homem e saia voando. Então, cara, a galera tá um pouco já escolada nesse tipo de coisa. Sim, Né? demais.
E, puta, como é? Falando de lançamento nesse conjunto de criativo, página de captura, depois página de venda, puta, você tem uma história, você tem um caso para nos contar que você falou assim, cara, vou mudar tudo que está aí, vou disruptar, certo? E mais, deu certo. Cara, o grande X aí Né? dos lançamentos, a gente tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Você pega um lançamento um pouco maior, você tem o expert, você tem a equipe, né, um gestor de projetos, e você tem o público. Cada um desses aqui tem uma opinião e na maioria das vezes elas divergem entre si. Então, o expert ele quer uma coisa que ele considera interessante. Até nesse nicho de maternidade, a gente teve um visual que foi muito forte e eu não necessariamente concordava com aquilo. Eu queria trazer uma coisa mais limpa, mais austera, né, mais neutra. A parte de, você pega um gestor de projeto que tem uma opinião meio validada de mercado, fazer aquelas páginas branco no preto só. Então eu preciso sempre ponderar o que esses três públicos querem para que eu consiga fazer um projeto bacana. A não ser quando, óbvio, eles me dão total liberdade para pensar nisso, né? Então a gente já teve bons resultados e maus resultados das duas formas. Com inovações. Com inovação ou sem inovação. Porque, cara, eu sou do tipo que eu defendo que não é o designer que vai salvar nenhum tipo de lançamento. Ele vai ajudar, ele é um motor propulsor, né? Não é a cabeça de tudo, cara. Não adianta você falar, Pedro, eu tô com um produto de copy aqui, faz um design que venda. Isso não existe. Vocês vão precisar criar a narrativa do produto de vocês, criar ali o desejo na pessoa que está acompanhando vocês, e aí o meu trabalho é fazer uma propulsão daquilo, é dar força para o projeto de vocês, né? Para que ele ajude a tirar dúvida, para que ele seja interessante para a pessoa querer ler. E uma coisa que o design faz também, que eu vejo pouca gente falando, é criar um senso de compartilhamento, né? Trabalhei com uma nutricionista um tempo atrás, que as pacientes dela, que não tinham nada a ver com usuários online, né? Estavam compartilhando a página dela, por ter achado bonito, por ter achado interessante, ter achado bacana. Então, isso ajuda também a você propagar melhor a mensagem, né? Com certeza, com certeza. É um negócio muito doido que você falou aí, que de vez em quando a gente não olha para o pequeno detalhe dentro do trabalho da gente. Esse lance do compartilhamento da página é um pequeno detalhe. A gente está sempre pensando, uma página que vende, eu quero uma página que venda mais, e como é que eu vou fazer para vender mais? Coloca o botão em verde, coloca o botão em vermelho, coloca o botão em amarelo, e assim vende mais, assim vende mais. O cara, peraí. E a sua marca? Exato. E a construção dela? Pede? Como é que sua marca está impactando o seu lead, o seu cliente? Será que você não está pensando no futuro dela daqui a 10 anos? Como é que sua marca vai estar? Tem que pensar nisso no longo prazo. Você pensa nisso quando você está conversando com o cliente, você está apresentando a proposta. E eu tô perguntando que é bem capciosa assim: qual o pior tipo de cliente para conversar sobre essas coisas? Sabe? Tipo, tem cliente com copy que eu já olho para o cliente e falo, cara, isso aqui não vai dar. Por mais que ele me pague bem, eu não quero, não. Sim. Cara, sua primeira pergunta. Repete sua primeira pergunta, rapidinho. Agora fugiu a cabeça. Eu sou sanguíneo, irmão. Já era. Vou embora. Você falou já teve algum cliente, o negócio já veio um monte fervendo aqui. Eu lembro. Assim, se você já teve algum cliente que você falou, puta, mano, não vou fechar negócio. Cara, tem muito cliente que tem... Eu não gosto de falar mal de nicho, né? Porque dentro do nicho tem muita gente boa, né? Mas se for para mim pegar gente da área da saúde, principalmente cirurgiões, médicos, assim, eles têm uma sensação de que eles têm muita vontade de fazer um projeto que não é voltado para o público, que é muito voltado para o profissional. Então, ele não conversa para a comunidade deles, né? Exato. O cara chega para mim e fala, Pedro, eu quero vender mais a minha consulta. Beleza. Mas eu quero que você venda usando isso daqui. Eu falei, cara, isso aqui não vai vender, porque o teu paciente não sabe disso. Dona Maria não sabe o que é esse tratamento, o que é esse negócio. Você não vai conseguir vender legal só tacando informação de uma enciclopédia, né?
Então, esse tipo de cliente, né, que isso acontece bastante com alguns advogados também, então, que querem vender para os seus pares, para mim, a parte mais difícil, cara. Eu acho que é nem vender para os pares, é vender sem ser julgado pelos pares. O cara quer vender, mas não quer que os pares julguem. Ah, não, eu quero vender, mas se alguém falar de mim na reunião mensal, eu vou me sentir tão mal. Cara, irmão, se você ficar pegado ao ego, eu já tive um cliente dentista, já falei dele aqui, que eu tive que chegar para ele e falar, cara, se você ficar pegado ao ego, a gente não vai vender. Ah, não quero storytelling, você não gosta de contar historinha, não vende. Eu falei, cara, se você ficar pegado aos seus pares, a gente não vai vender. E ele vendia um produto que, cara, ele foi o primeiro cara a vender no Brasil. Fiz dinheiro com ele, mas não consegui ficar com ele por causa disso, porque trabalhar com ele era um choque de, tipo, ter que lidar com a emoção dele e com o ego dele, ficar se fazendo malabares com o ego do cara, assim, opa, peraí, não, mas não é tão assim, cara, não pensa assim, fica tranquilo, ninguém vai ver, e a gente nem vai anunciar para médico sua página, não vai ter. A clareza que ele tem, poxa, é o que você quer vender e para quem, né, mano? Isso tem que estar alinhado, pô. Parece óbvio para a gente que está dentro da bolha, mas eu já vivi situações parecidas com a sua, cara. A pessoa realmente, o expert, ele estava mais preocupado com o que os pares iam julgar do que com a impressão que ele ia causar no público para quem ele queria vender. Sim. E, cara, eu até entendo, né? Porque o que a gente estuda, de certo modo, também é bastante técnico, né? Tanto é escrever uma boa copy, desenvolver um site, desenvolver um design, isso aí tem muita técnica, a gente demanda muito tempo estudando aquilo. A gente fica fechado na nossa bolha também, estudando o que a gente gosta. E quando a gente sai da bolha para conversar, a gente fica lá, né? Falando sobre aquele assunto, falando sobre esse tema. Então, isso com certeza eu consigo entender. Esse médico consigo entender quando ele fala muito tecnês. E a gente passa por isso também, né? Mas eu acho que a gente tem um negócio que não tem nas outras áreas, que cara, a gente está no negócio de vender. Então a gente sabe que a minha copy não foi poético o suficiente, meu texto não estava tão bem organizado filosoficamente. Irmão, vendeu? Vendeu, então tá bom. Acabou. Exato, tem como melhorar? Tem. Melhora. Mas não viaja nessa de meu trabalho é artístico. Não. Escrever uma arte fazer um bom site se compara a fazer um bom quadro. Sim, tem a ver com arte, é um trato artístico que você está dando, né? Você está trabalhando com a beleza, de certo modo. Mas se você ficar pegado só à arte, cara, você não vende. Você acaba se perdendo no meio do ego ali, né? E eu acho que eu nunca conheci um copywriter, nem um designer, nem um web designer que vai se perdido nisso. Mas é muito fácil ver um médico, um advogado, um dentista perdido nisso, porque tem muito esse trato, assim. Mas, tipo assim, me conta um negócio. Como é que os seus trabalhos anteriores te ajudaram no seu trabalho de hoje? Te ajudam no seu trabalho de hoje? Você falou que trabalhou vários anos como CLT, né? Você trabalhou de carteira assinada há vários anos. E aí, como isso impactou na sua vida, no seu trabalho hoje? Assim, como isso impacta? Cara, acho que o que mais impactou de todos foi meu último cargo, né? Que eu era comprador. Antes disso, eu trabalhei com logística e trabalhei com indústria. Então, eu lidava com um mundinho muito fechado, né? Pô, indústria é legal demais. Você aperta os botões, a máquina faz, não reclama. Quando quebra, arruma, acabou. E eu gostava daquilo, né? Eu não precisava ficar falando com ninguém. Quando eu trabalhei com logística, eu comecei a trabalhar em grupo, né? Numa equipe, que o trabalho em equipe era bem valorizado, você tinha que responder uma hierarquia e tudo mais. Isso ajuda também você ter esse senso de projeto em equipe, de trabalho em equipe. E quando eu fui trabalhar em compras, para mim foi show de bola, porque foi aí que eu aprendi a me comunicar mais. O comprador, ele é um vendedor também, né? Ele está vendendo uma ideia para conseguir comprar. Eu lembro bem disso, que a maior quebra de expectativa que eu tive foi quando eu entrei, né, na parte de compras, né? Eu falei, pô, eu tô com o bolso cheio de dinheiro, vou comprar, as pessoas não vão vender, trabalho é simples. Mas não é, cara, as pessoas não querem vender, pô. Você tem muita coisa que você não consegue comprar fácil, você tem que convencer a pessoa a te atender. Tem muito equipamento que o cara quer vender X quantidade, você quer comprar Y.
E você precisa criar um processo de convencimento para levar essa pessoa a te vender. Aí faz muita reunião com o fornecedor, faz vários fornecedores diferentes. Isso me ajudou demais a melhorar minha comunicação, melhorar minha fala. Foi o princípio de eu me tornar um bom vendedor, sendo que eu ainda estou no começo da jornada também, né? Uhum. Você acredita que criar um site é criar um microcosmo? Eu tava vendo. Eu sou muito de ler blog americano, né? Eu gosto de ler os blogs americanos. E aí tem um cara que ele falou que criar um site é criar um microcosmo, onde tem começo, meio e fim, e você cria um ecossistema para que o lead, ao entrar de novo no seu site, ele se sinta vendo algo novo, mesmo que ele esteja repetindo o site. Então ele vai ver lá o seu site, ele percebe algo novo. Olha, isso aqui eu não vi da última vez. Tal. Você acha que é isso? Eu achei incrível o texto do cara, se eu mando para vocês depois, é um texto razoavelmente pequeno, né? Deve ter aí 2 páginas isso. É um texto que ele fala que como criar um site, ele está explicando como criar um site que seja um microcosmo, né? É um mundinho pequeno. Sabe que eu associei isso, você acabou de falar, com a mitologia criada, que muitas vezes você vê em filmes, que é a John Wick, Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, que, na verdade, cara, você cria o senso de pertencimento, comunidade mesmo. Cara, o cara entra na história e vive a história. E depois que tem gente até hoje aí falando que é Grifinória, né? Depois que acaba o filme, ele sai personificado. Então, eu não sei se tem a ver. Deu uma viajada agora, que eu falei. Não, mas tem um pouco a ver, que essa ideia é uma ideia que ele quis dizer com o microcosmo. Porra, se o cara desenvolve isso num site, numa landing page qualquer, ele é gênio. A ideia dele é que, ao desenvolver um site, você não deve estar criando apenas uma página para ser lida. Você deve estar criando um microcosmo para ser vivido pelo seu lead. É um clube para ser frequentado, cara. Exatamente. Para a gente voltar lá e falar, cada vez que eu volto aqui, eu tiro alguma coisa de benefício. De benefício, exatamente. Essa é a ideia do texto, assim. Eu achei a ideia do texto maravilhosa e para tentar falar, a gente vai conversar sobre isso hoje, deixei anotado aqui para a gente bater esse papo sobre isso, assim. Cara, eu acho que quando a gente fala site, não dá para a gente olhar para um ponto só. Cara, é uma infinidade de coisas, né? Você tem as landing pages, tem página de captura, você tem site de e-commerce, você tem site de notícias, você tem site de fofoca, tem os blogs, tem muita coisa. De acordo com cada tipo de site, com cada intenção que você tem com aquele site, você tem várias possibilidades, né? Bom, site de notícias, se você entrar hoje meio-dia e você entrar hoje 1h da tarde e ver a mesma coisa, cara, aquilo lá já era, você não volta mais lá. Vira paisagem. Vira paisagem. Ele precisa estar sempre sendo atualizado, ele precisa estar sempre tendo as notícias da hora ali, aparecendo, mudando. Isso é existe uma equipe por trás que faz essa atualização constante, né? Já uma landing page, ela é interessante que ela mude a cada virada do produto. Cada vez que o produto muda, cada vez que o produto se transforma, cada vez que a promessa é melhorada, aquela página vai melhorando. Você lança uma página de vendas hoje para um produto que você está testando. Aquela página vai ter um percentual X de conversão. Quando o pessoal entrar, você vai conversando com as pessoas que entraram para entender o que chamou a atenção. Você vai conversar com as pessoas que não entraram para entender por que ela não entrou, qual foi a dúvida que ficou. E as respostas que você obtém ali, você vai modificando na página. Então, são modificações mais sutis, vai mudar um texto, vai mudar uma imagem, às vezes muda a cor, às vezes o pessoal se identifica melhor com o tom escuro da página. Então, essa ideia de criar microcosmos depende do objetivo da pessoa. A ideia da página de venda é que a pessoa entre, compre, saia e não volte mais lá. A ideia de um portal de notícia é que a pessoa entre todos os dias, de um blog é que a pessoa entre todos os dias. Então, quando você tem um objetivo que a pessoa seja um usuário frequente daquele site, aí sim eu acho bem interessante essa ideia de você criar loopings, criar uma história, envolver a pessoa ali dentro. Eu acho que quem faz isso muito bem, cara, é aquela newsletter, né, que... Putz, como é que é o nome dela agora? Que é um tom amarelo, o copy dela. O Léo posta direto aquilo, né? Não vou lembrar, depois eu mando o nome para vocês. Mas eles fazem a postagem no Instagram, com o título da notícia, a notícia leva para o site, a pessoa lê ali no site, acho que tem lugar para comentar,
tem como você compartilhar aquela notícia, aí sim, todo dia que você entra tem uma coisa diferente. Isso eu acho muito legal. Então, o objetivo dele foi bem atingido. Que massa, que massa. Essa é a definição de microcosmo, não. O cara frequenta o negócio. Porque tá frequenta o negócio ali, porque ele sabe que vai ter coisa que ele quer, né? Isso, cara. Ele se sente parte disso tudo. Isso é muito bom. Cara, excelente. Essa questão de comunidade, né? Aham. Cara, eu vou te falar, isso é uma das coisas mais importantes e eu acho mais difícil de se criar. Tá? Eu acho que todo mundo tenta dar um passo a passo, não, põe a sua autoridade, gera confiança, né, mostra que você sabe, entrega valor, mas para você chegar nesse patamar de senso de pertencimento e comunidade, cara, é difícil. Mas lembra aquele negócio que a gente conversou lá na mesa de bar, quando a gente se conheceu? Que uma personalidade é necessária para criar esse tipo de coisa? Se não existe uma personalidade por trás disso, não se cria. Você pode ter tudo, você pode ter tudo. Se a personalidade não tá ali, não tem uma personalidade verdadeira ali, não faz, não vira. Um robô, um chato, não vai rolar. Verdade. O cara tem que ser carismático, né? Tem que ser são vários tipos de personalidade que constroem isso, né? Você precisa ter uma personalidade de um grupo e um senso de liderança também. Pô, você entra no Facebook hoje, tem grupo de qualquer coisa. Tem grupo de quem usa fone assim, quem usa iPod, quem gosta de podcast, quem não gosta. E ali dentro sempre tem uma pessoa mais ativa, essa pessoa mais ativa por conta da personalidade dela. Cara, eu tenho um caso clássico disso, cara, que quando você tem mais de um expert no jogo, na linha de frente, você tem um que se expõe e que se projeta. Realmente ele tem carisma, ele impulsiona o negócio. O outro, que não tem, ele não sabe, mas ele anula o trabalho, cara, de construção de senso de comunidade. Porque todo mundo vai com o cara carismático. Gera ambiguidade ali. Quando o não carismático aparece, ele joga, sabe, ele joga água no chope. Jogar água no chope é ruim. Esse cara não carismático, eu penso igual um dupla de sertanejo, né? Um Bruno Marrone da vida. O cara que não é tão carismático, ele precisa dar voz pro carismático, ele precisa ser o centro de apoio do carismático. E aí você consegue ter um trabalho em dupla interessante, mas... Mas aí isso com banda, né? Você tem, o cara tem que trabalhar o ego dele, nem sempre todo mundo topa, né? O cara, não, eu quero aparecer igual, eu quero igualdade. E aí não rola. Então, eu percebi isso com banda, né? Tem sempre um cara que é mais... Ele tá ali, ele pode não ser o vocalista da banda, mas ele é o cara que chama mais atenção na banda, né? Tem sempre esse cara. Porque Deus foi lá, olhou pro cara e falou, tá sua estrela brilha mais do que as outras. Acabou. Não tem. Você pode construir sua imagem em volta do que você quiser, não dá, pô. E aí, ao longo dos anos, trabalhando aí, pra quem não sabe, eu trabalho desde os 16 anos de idade com música, eu já vi muito disso, da banda falar assim, não, esse cara é o rosto da banda. A gente tá aqui para fazer ele aparecer e ser o nome da banda. Saca? O Coldplay fez isso muito bem, né? Tem um vídeo deles menino, né? Novinho, assim, falando que eles iam tocar em estádios lotados e tal. E aí o baterista fala que porque o vocalista, eu esqueço o nome do vocalista, é porque o vocalista era muito bom e era bom o suficiente para as pessoas ouvirem ele. Então, tipo, os caras perceberam, olha, o vocalista aqui, irmão, é o cara que tem que aparecer. A gente tá aqui tocando, se divertindo, sendo feliz, mas o vocalista, o cara tem que aparecer, pronto, acabou, irmão. Eu acho que é muito bom a gente ter essa noção também quando a gente tá fazendo o trabalho. Porque, logicamente, o copyright, eu não sei como é o mundo do web design, o copyright tem muito ego envolvido no trabalho dele. Mas o rosto, irmão, a personalidade é do expert. É do expert. Não adianta você, eu sou o melhor copyright do mundo. Irmão, é o expert, velho. Ninguém vai te seguir. O público do expert não dá para escrever para um cone de trânsito, brother. Não, é horrível, não dá mesmo. E aí você pensa que um expert carismático, cara, você pega ali o Bruno Perini, você pega qualquer um desses caras que estão no auge hoje. Se eles fizerem um arrasta para cima no Instagram deles, direto pro checkout, chamando no Pix, eles vão ter uma conversão interessantíssima. Eles sem cópia, sem nada, né? Porque eles vivem aquilo. Agora, quando a gente entra e tem potencial de aumentar essa conversão,
Quando a gente, uma boa cópia, ela vai pegar um sentimento que só o carisma dele não toca. Vai pegar ali alguma coisa que só o carisma dele não é suficiente. Um design também vai chamar a atenção da pessoa, fazer com que ela leia essa copy, fazer com que ela clique nos botões, pegar ela no momento certo. E aí ele tem potencial de aumentar a conversão dele pô, e aí para loucura, né? E para as cabeças. Eu acho que é muito muito bom. isso. É bom a gente ter essa ideia também, né? Não, a gente pode brincar, pode se divertir, pode, mas qual é o rosto da expert, irmão? É o rosto da Agora, expert. eu vou te dizer, é uma conversa dura de se ter, viu? Você chegar pro cara, ô, meu amigo, melhora esse carisma aí. Ou então você chega pro outro, né, ó, você não. Cara, imagina, como é que você faz Como isso? é que melhora carisma, né, cara? A gente, eu sei que tem um monte de gente que dá aula disso, que você estuda esse tipo de coisa, mas num primeiro momento é um trem difícil, cara. Você tá ali... É que você simula... Eu não tenho certeza, difícil? mas eu não acho que... Cara... Você mexe diretamente com a vaidade do cara. Exato. A hora que você falou, meu falar. amigo, melhora a forma como você fala, puta, o cara se dói. Eu falo assim desde quando eu nasci, cara. O que muda agora? Brother, eu cheguei num momento que eu ouvi o seguinte: olha, cara, eu não consigo, não vou, e até porque eu tenho pneumonia, eu tenho bronquite desde os 5 anos de idade. Eu falei, caralho, o que tem a ver com as calças, velho? Eu nasci assim, eu cresci assim. É que durante o vídeo ele estava hiperventilando, sabe? E aquilo o áudio estava captando e tal. Eu falei, cara, você deve estar cansado, você deve estar ansioso, alguma coisa. Vamos fazer uma acalmada, vamos fazer um break. E o cara veio com essa, pô, eu tenho bronquite desde os 10 anos de idade. Tá acostumado, né? Tomou pessoal e aí... E para superar uma coisa dessa, para passar o carisma, só se o cara tiver um conhecimento muito fora da curva, né? Cara, aí... no mínimo um ego descolado, velho. Porque o ego é seu inimigo. Sim. A hora que você fala assim, não, estou ouvindo uma orientação e que vai refletir onde? Nas vendas, no faturamento. Então, eu vou fazer, certo? Mas se ele perceber e adotar a postura de aluno, sim, né, de receber a informação e executar, e aí é um trabalho também nosso, eu acho que é o nosso, claro, de como é que você orienta, como é que você direciona. Você é o especialista nesse caso. Sim. Ele é o especialista do assunto, você é o especialista da ferramenta. Exatamente. Se o cara conseguir entender isso e aceitar, pô, vai bem. Aí eu vejo que é uma oportunidade para melhorar, Pedro. Como você cara, diz, melhora a carisma, melhora. Mas se o cara não quiser... O cliente que escuta, ele sempre é um cliente melhor. Sempre. Porque, cara, a gente estuda muito isso, né? A gente tá o dia inteiro estudando. Olha aí a frase de efeito. Frase de efeito, Pedro. Saiu, hein? Fala de novo. A frase é maravilhosa. O cliente que escuta é sempre o cliente melhor, né, cara? Porque, pô, a gente estuda isso o tempo inteiro, meu. A gente tá o tempo todo estudando como fazer um site vender mais, como fazer uma copy converter mais. A gente investe dinheiro, investe tempo, a gente faz de tudo. E aí, quando a gente chega lá, o cliente precisa escutar um pouco a gente, né? Ninguém chega no médico e fala, doutor, mas tem certeza que tem que fazer cirurgia cardíaca? Não era melhor fazer no pulmão? Pô, não existe isso. Então, a gente precisa fazer isso. Hoje em dia, todo mundo é marqueteiro. Então, todo mundo sabe muito. Que tem ideias maravilhosas e que vai bombar. Pois é. E tem cases, né? Tem cases aí de gente que faz tudo o contrário e bomba, né? O cara da RD também, eu sempre sou péssimo com o nome, cara. Que fala sobre dopamina, esses negócios. Da RD? Delanagori. Wesley Delanagori. Ah, sim, ele é um cara, mas ali tem uma personalidade. Então, ele tem uma personalidade muito, muito fora da curva e tem um conhecimento absurdo, muito fora da curva, exatamente. Aí você vai botar o Muse. Exato. O Muse não vende, cara. Você já viu os anúncios do Muse? As páginas do Muse dá vergonha, cara. É horrível. O Muse não vende, cara. E o cara tá lá, velho. Você fala assim, o Muse vende. Não vende, cara. Ele não fala assim, clica aqui e compra agora. Não tenho, porque eu quero te ajudar. Tô aqui, meu pai. Ele não fala sobre produto. Ele não fala sobre transformação. Ele começa a falar um monte de termo técnico. Você fica assim, exato. Esse cara tem 40 mil alunos. E você ainda gosta de ouvir.
que você ainda gosta de ouvir. Mas é a força da personalidade. O cara que não tem essa força, ele não pode contar, tipo, não, porque se o músico consegue, eu consigo também. Se o cara tem 10% dessa forma. Se o cara do reservatório de dopamina consegue, eu também. Tem um negócio que é muito doido. Lembra a época que o Ítalo começou, tipo assim, tava bombando, Ivete Sangalo compartilhando, gente da Globo compartilhando ele. Todo mundo começou a imitar o estilo dele, achando que aquilo era a personalidade, sabe? Tipo, como se fosse um traço da personalidade dele, a personalidade. Lembra? Vocês lembram disso? Eu nunca vi absurdo? tanto pai de família fumando charuto católico na internet, cara. O negócio bombou, todos os perfis estavam assim. E até as menininhas, cara, tipo, de 20 anos de idade, falando com o público como se o público fosse imbecil. Verdade. Só que aí você olhava assim e falava, pô, isso aqui é muito mímica, bicho. Isso é uma mímica. Isso não é ela falando. Isso tá longe natural, de ser dela falando. Exatamente. Não fica natural. E é esse lance aí que, tipo assim, é bom a gente pontuar, porque se você tem uma personalidade que é sua, não, essa aqui é minha personalidade, e a gente tem que diferenciar a personalidade de gênio ruim. Tem gente que acha que personalidade é gênio ruim. Gênio ruim é coisa de criança, tá? Pelo amor de Deus. Bateu o pé no chão, não quero. Isso aí é gênio ruim. É que a minha personalidade, isso aí é gênio ruim. Alguém que tem personalidade é capaz de falar, olha, acho que isso aqui realmente fica melhor do jeito que você está falando, que você é um profissional. Alguém que tem só um gênio ruim é incapaz de olhar para a opinião da outra pessoa e falar, não, o que você está falando tá certo. Então, é bom a gente diferenciar essas coisas. Mas eu acho que, tipo, esse lance aí do cara que corre na contramão e dá certo é muito lance da personalidade. Se a gente olhar pro Olavo, o Olavo foi um cara que correu completamente na contramão de qualquer comunicação que você for olhar. Usar, né? Verdade. Exato. Mas pensa, é 1%, cara, menos até. O problema é quando a pessoa... for generoso. O problema é quando a pessoa não tem nada daquela personalidade, não tem um terço do conhecimento e quer seguir o mesmo caminho, né? O que a gente aprende muito são as receitas ali que a gente cria, testa, volta, testa de novo para fazer a coisa acontecer. O Ryan dos Santos é um desses caras também, né? O Ryan tem a teoria dele, né, cara? Que eu até gosto dele. Embora eu não seja o maior fã do mundo. Eu não acompanho ele, mas eu sei que ele tem... Porque ele é intencional naquilo que ele faz, sabe? Tipo, ele fala merda de forma intencional. Ele fala, cara, quando eu falo isso daqui, isso apareceu até num podcast falando uma vez. A internet, para mim, é um canhão de chamar atenção. Eu chamo a atenção para a pessoa aqui, vem 1 milhão de pessoas aqui, desse 1 milhão eu tiro 10, 100 ali que me compra. E aí, quando a pessoa me compra, conhece outro Ryan. Eu falei, pô, realmente, eu até vejo uma coisinha ou outra dele, acho que ele tem algum conteúdo, mas ainda não é o tipo de pessoa que eu mais gosto de assistir. Exatamente. Ele tá fazendo uma baciada, ele traz uma caralhada de lead com expectativa. Eu olho o Ryan como um bom case, né? Eu olho ele como um bom case, assim. Aquele lance, eu não sei se vocês lembram, Copa 2000 alguma coisa, trocando as camisas, né? A camisa, cara, ele fez aquilo em pleno Jornal Nacional e falou que a camisa era falsificada. A camisa não era falsificada, a camisa era original. Ele fez intencionalmente para aparecer no Jornal Nacional, Fantástico. O cara apareceu em tudo. E aí o Instagram dele foi para as cabeças. O Instagram mais compartilhado. Bateu quase 1 milhão, velho. Caraca, foi isso aí. Foi. Eu vi um TikTok dele falando isso aí esses dias. Quase 1 milhão só nessa chamadinha aí, cara. Bateu quase 1 milhão de seguidores em uma zoeira que ele fez uma na Copa na Alemanha, não foi? E aí, pô, com certeza essa baguncinha aí pagou a viagem dele, pagou tudo ali, os custos dele. Então ele é um case, assim, eu não faria metade do que ele faz. Também não. Tem que ter muita cara de pau, cara. Eu acho que nem só isso, cara. O cara tem que ser muito desapegado de si mesmo, velho. Da própria imagem, o cara fala assim, não, as coisas que ele fala, aceitado. Eu segui o Ryan por 2 semanas, eu falei, cara, não consigo seguir o cara. Eu queria seguir o cara pra ficar assistindo, anotando coisa. Não dá pra assistir o cara, velho. Se você não gosta de verdade do que ele tá produzindo, você não consegue assisti-lo. E isso é intencional também. Ele fala que produz esse tipo de coisa pra distanciar além de que não compra. Eu vi um vídeo dele falando que ele odeia esquerdista, e toda vez que começa a chegar muito esquerdista no Instagram dele, ele faz um post pra zoar esquerdista e assim perder um monte de seguidor, porque ele não quer seguidor que não compra, esquerdista não tem dinheiro. O cara fala isso agora.
cara fala isso, o cara te fala, bicho. E aí você fala assim, caramba. Vou falar. E olha como é engraçado. A gente vê isso de uma forma muito divertida. Então, cara, ele nunca vai ser aquele filme chato. Ele sempre vai ser aquela novela engraçada, aquele filme engraçado de assistir. Tem as anedotas. Então, pô, a audiência percebe isso. O pessoal fica ali focado nele, assiste, compartilha, dá risada, vira meme. E, pô, o nome dele vai crescendo absurdamente, cara. Vai avançando. Isso é muito bom. Meus queridos, vamos para a sessão preferida. A gente tá, rapidinho, né, meu? Vamos chegar agora a saber o que se passa na cabeça do Pedro Henrique Souza. Que tal, hein, Pedrão? A gente vai te mandar umas perguntas estilo ping-pong. Você manda a pergunta, você bate de volta, que são os livros que o Pedro Souza lê. Manda bala, gente. Cara, pensa muito não, já manda na lata, porque o ideal é o primeiro livro que aparece na sua cabeça, não tem problema repetir o livro em outra resposta. Eu acho que a galera fica com medo, mas eu vou falar o mesmo livro em 2, 3 respostas, não tem problema, porque é o livro que apareceu na sua cabeça primeiro, é esse, sabe? Mas, tipo, o Pedro tem um livro para ler quando ele se sente triste, tipo, tô meio triste, tô meio para baixo, qual livro? Você fala assim, não, vou pegar esse livro aqui e ler alguma coisa que vai me... Triste não, dificilmente eu fico triste, e quando eu fico triste eu quero ficar fechado, então não leio. Mas eu li um livro esse ano que eu gostei muito e dá bastante força, dá um gás danado, sabe? Que é o do David Goggins, Nada Pode Me Ferir. Eu li esse ano, cara, eu gostei muito dele, e ele é um livro que dá um gás, que pega o problema que você está passando e vira uma vírgula. E, pô, se você tá meio zoado, você lê esse livro aí, cara, você percebe que seu problema não é tão grande assim. Gostei disso aí, então tá colocando na minha lista da Amazon isso aqui agora. Nada Pode Me Ferir, do David... Pô, o cara correu... O cara tem uma parte do livro que ele se propôs a correr uma ultramaratona, ou mega maratona, 24 quilômetros. E ele nunca tinha corrido antes, assim, dessa forma, né? Aí um dia antes, na noite anterior da corrida, sem ele saber, ele puxou um treino de perna pesadíssimo, cara. Ele era do exército, fazia esse bagulho de força e tal. Ele puxou um treino de perna pesadíssimo na noite anterior, levou um monte de comida pesada pra corrida. E, cara, correu com a perna doendo, pé sangrando, com o estômago zoado, passando mal, e concluiu, cara, a corrida. E ele concluiu num nível degradadíssimo. Isso se preparando para uma corrida pior e maior. Cara, você vê o cara passando por isso, qualquer problema que você esteja passando é pequeno. Sensacional. E aí agora já para o próximo, né? Que é qual livro fora do marketing digital mais te ensinou sobre o assunto? Cara, esse daí, meu... Eu não tenho... Todos os livros que eu leio, eu aprendo alguma coisa sobre comunicação, sobre marketing, mas eu não tenho um só para citar. Eu estou lendo agora o Manual do Copywriter, da H1, e, cara, logo no começo ele já tem um monte de sacada de comunicação, cara. Eu não sei se ele entra nessa parte de livro de marketing, mas é um que eu indicaria. Acho que ele entra, não entra no livro de marketing? O Manual do Copywriter entra no livro de marketing. Na verdade, é o do Maqui, não? O Manual do Copywriter é do Maqui, né? Do Robert Wibili. Robert Wibili, uma coisa assim. Cara, tem um aqui, As 48 Leis do Poder, mano. Peguei esse ano também. Pô, isso daí é batata, cara. Esse daí, se você abrir ele e alguma sacada, você tira uma sacada interessante. Concordo em gênero, número e grau, cara. Esse ano eu comecei o ano, eu falei, eu preciso ler mais. Minha história com a leitura, né? Eu sempre gostei de ler, só que eu nunca li de forma intencional para aprender alguma coisa, tal. Eu lia, tipo, umas historinhas, umas ficção dentro de escola, aí eu fiquei muito tempo sem ler. E esse ano eu peguei, acho que eu devo ter lido uns 12 livros esse ano já. Que bom, velho. Cara. Bom, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ler um pouquinho agora. Eu quero manter, peguei gosto e quero manter para o ano que vem. É isso aí. Belíssimo hábito, cara. Belíssimo ajuda demais. Tá, e vamos pro próximo livro, que é um livro para... Se chega um amigo para você e fala assim, Pedro, eu tô a fim de desistir, mano. Esse negócio de marketing digital tá ruim demais. A vida tá uma droga. Você tem um livro para indicar para ele? Do David Goggins. Inclusive, eu indiquei para uma pessoa que falou exatamente a mesma coisa. Nada Pode Me Ferir, né?
Eu indiquei para uma pessoa que falou a mesma coisa. Ah, eu não aguento mais isso aqui, eu não vou conseguir. Eu falei, mano, você não sabe o que é ter problema na vida, não, cara. Você está sentado no ventilador, você não sabe o que tem problema, não, cara. Eu não sabe que tem problema, não. Não. Cara, porque eu sou muito assim, meu. Eu olho para aquilo, acho que não tem nada que é tão ruim que não possa piorar, e sempre tem alguém passando um problema pior que o seu. Não importa o que seja, sempre tem alguém sofrendo mais. Eu acho uma falta de respeito ficar desistindo das coisas, você tendo oportunidade de melhorar, sabe? Sim. Faz total sentido isso daí. Agora a gente vai para a penúltima pergunta sobre livro, que é um livro para ler todo ano. Então, todo ano você lê tem um livro que você não fica sem ler, assim, ou você pegou esse livro esse ano e fala, não, eu quero ler esse livro pelo menos uma vez por ano para, sei lá, aprender alguma coisa nova, para me lembrar de coisas e nunca esquecer. Cara, com certeza, como é que é o nome dele? Dopamina. Dopamina? Deixa eu só ler o nome dele certinho. Isso daí tá no Kindle. Deixa eu lembrar o nome dele certinho que eu já te falo. Tem 2 sobre ele e eu li um deles, que eu quero ler de novo, porque, meu, eu consegui fazer um detox na minha cabeça muito forte, velho. Chama Dopamina, Molécula do Desejo. E esse livro, cara, ele mostrou E é muito legal que ele te ensina umas coisas difíceis de entender com histórias simples do dia a dia. Então, tem um capítulo que ele fala sobre relacionamento, como que a dopamina age no relacionamento. E ele conta uma historinha, cara, de um casal que está se conhecendo, que casou, que voltou, que terminou, porque... E você consegue assimilar muito fácil como que essa química acontece no teu cérebro. Depois desse livro, eu fiquei 30 dias sem acessar redes sociais, sem ficar, tipo, buscando dopamina barata. E, cara, nossa, isso dá um up, cara, e é como se fosse uma recarga que você faz e dura muito tempo. Até que você precisa fazer a recarga de novo. Pô, 30 dias sem redes sociais com o seu trabalho, acho que foi bem difícil. Pô, foi, cara. Eu tava mexendo, obviamente, para falar com o cliente e o WhatsApp. E eu tava evitando também ficar assistindo. Eu tenho muita mania de ver filme enquanto eu tô trabalhando, ver série. Tô trabalhando aqui, tem uma série no segundo monitor, um podcast, alguma coisa, né? Eu parei um pouco disso para você ter um maior pico de concentração. Nossa, me ajudou muito para leitura, uma série de coisas. Então é um livro que eu pretendo ler todo ano, para justamente me levar a fazer de novo isso algumas vezes ao ano. E aqui a gente chega na última pergunta sobre livro, que é um livro para toda a vida. Um livro que você fala assim, não, cara, esse livro aqui é para a vida. Esse livro aqui não é para ler uma vez por ano. Esse livro aqui é, sei lá, pega ele em qualquer momento do dia, qualquer hora, qualquer lugar, indicar para meus filhos, meus netos, bisnetos, se Deus quiser. Você tem um livro para isso? Cara, eu não sei se eu tenho um livro para a vida toda, mas eu tenho um livro que eu gostaria de ter lido antes e relido durante a minha infância, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia? Isso, ele traz alguns ensinamentos, ele até poderia entrar ali naquela parte de livro não de marketing, que ensina sobre marketing também. Porque ele traz alguns ensinamentos financeiros, ensinamentos de negócio, ensinamentos de vida, que eu acho muito importante, que depois que eu li um livro muito simples de ler, muito rápido, né? E eu gostei demais. Eu gostaria de ter lido ele antes, gostaria de ter lido ele mais novo. Legal. Com certeza é um livro que eu indico para as pessoas, quero indicar para meus futuros filhos quando vierem. Bom. Excelente livro, por sinal, né? Eu nunca li, mas quem já leu já me falou muito bem desse livro. Boa dica, sem dúvida nenhuma, cara. Boa dica de livro. E é uma leitura simples, fácil. Foi a escolha que eu fiz para o primeiro livro que eu li esse ano. E é uma escolha tão simples, que uma leitura tão simples, tem muita coisa que ainda fica viva na cabeça. Então é um aprendizado que fica, né, cara? Eu recomendo. Porra, fabuloso, cara. Muito bom. Exato. Pedrão! Muito bom. Cara, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo. Acho que a gente teve uma troca importante aqui de insights, né? De técnicas
e também de pontos de vista, cara. E aí, Muito bom. Quero dizer a você que eu fiquei impressionado. Eu aprendi bastante coisa aqui, meu caro, que eu vou levar para mim. Eu vou pegar para ler aqui e usar nas minhas coisinhas, porque realmente... Fico feliz demais. A gente sempre retira algo de bom, né? De uma boa conversa como essa. E aí, eu quero de novo, agradecer a você. Foi ótimo recebê-lo aqui, cara. Excelente recebê-lo aqui. E dizer, antes de mais nada, dizer para o pessoal qual é ou onde encontrar Pedro Souza. Então, diga aí, qual é a tua rede social principal, qual é o teu site? Hoje, o que eu mais uso é o Instagram, né? O Instagram é @opedrosouza, com 2 As no final. E lá tem tudo sobre mim. Eu acabo postando um pouco, mas é uma das coisas que eu quero mudar também. Ficar mais ativo no Instagram, então, Pedro Souza com 2 As no final. Isso. E ali vai encontrar teu site. Sei lá, meu. O pessoal pode mandar uma mensagem no direct que eu respondo. Tem meu site, o site leva pro WhatsApp também, para orçamento, trocar ideia, tirar dúvida, a gente está lá. Puta, muito legal. Excelente. Muito legal. Cara, queria também, antes de passar a bola para o Jay aí, cara, pessoal, deixa o like, né? Que o YouTube ajuda a gente a divulgar e aparecer mais e melhor. Compartilha o vídeo também com aquele seu amigo que você sabe que precisa ouvir esse podcast aqui com dicas fabulosas sobre design. Pois bem que o mercado está crescendo muito ainda. É verdade. Tem muito para crescer. Maravilhosa noite essa daqui que compartilhamos, porque essa conversa foi muito boa, a hora passou que eu nem vi. Eu nem vi a hora também, passar. Cara. Faltou só uma cervejinha agora, né? Não tô bebendo, velho. Eu tô na dieta também, cara. Tô na dieta. A gente virou leite com Nescau, né? Viramos, nem Nutella é. Qual é o nome daquela pastinha que vinha numa caixinha quadradinha? Nossa. Que a gente passava no pão? Você lembra? Exatamente essa, porque não é Nutella, não tinha Nutella no nosso tempo. Eu creio, pegava com o dedo. Aí, ó, tá vendo? Só quem é velho vai pegar essa referência aí. Já entregou a idade. Mais de 27. Só que tem mais de 27. Já entregou a idade, já. Cara, muito obrigado, tá? Espero aí a gente bater mais papo. A gente tem já um encontro marcado, né? No dia 2, eu não sei se você vai. Espero ir. Não sabe, vou tentar ir. Eles têm um encontro marcado presencialmente aí, para rever amigos. A gente se conheceu nesse encontro há alguns meses atrás. E você que chegou até aqui, deixa o like, comenta aí, compartilha com um amigo. For fazer corte do podcast, marca a gente. E é isso. Muito obrigado a todos e até quarta-feira que vem. Quem teremos aqui quarta-feira que vem, Roberto? Na verdade, teremos terça, né? Nós vamos ter terça que vem o Fábio Emerim, que é um professor de semana inglês que vem são 2. engraçadíssimo. O cara é genial, tem um método de ensino aí com bom humor, que, sabe, professor de cursinho, né? E deixa realmente o aprendizado fixado. Na quarta-feira é o Sensei Luiz Davi, professor de judô, faixa preta de judô, que se especializou numa técnica chamada Neuazá. São técnicas de solo. O pessoal do jiu-jitsu vai adorar isso. Isso aí. Semana que vem são 2 convidados. Show de bola. Bom, muito obrigado. Até semana que vem. Fique esperto aí que a gente vai começar a postar cortes essa semana. Então compartilha os cortes também. Tá? Legal demais. Valeu, obrigado. Valeu. Falou, tchau. Boa noite. Falou.